Já tem 2 anos que eu gravo esse vídeo e no finalzinho do ano eu consolido minhas ideias e trago pra vocês os maiores ensinamentos que eu tive no ano. No ano passado soltei os 6 maiores aprendizados que eu tive em 2024 e realmente mudaram a minha vida, não foi coisa à toa. Se você não assistiu esse vídeo, eu até aconselho que você assista, porque um dos aprendizados que eu tive este ano de 2025 foi justamente colheita daquilo que apliquei em 2024. E o que mais me emocionou neste vídeo em específico do ano passado é que eu sempre pego alguns comentários que eu vou pedir, inclusive peço de novo pra você que neste ano você também reflita, porque não é fácil, mas uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, para e reflita, depois você volta aqui no vídeo, ou então pensa aí durante o vídeo passando, qual foi o maior ensinamento que você teve em 2025. Eu quero que você deixe um comentário, porque em 2026, no finalzinho de 2026, vou gravar de novo o vídeo e vou ler o comentário de pessoas como você que vai comentar aqui falando seu principal ensinamento. E se eu bater o olho nele e falar, pô, isso aqui é relevante pra caramba, eu vou trazer no vídeo do mesmo jeito que eu vou trazer 3 comentários. Mas por que eu falei pra vocês que eu fiquei muito emocionado? Porque eu lembro que quando eu comecei o canal, eu ainda era meio ateu. E nem existiu Geração de Dividendos. O primeiro canal se chamava Invest Money. Provavelmente vocês nunca viram aí, né? Tem alguns raiz mesmo que é desde o Invest Money, mas já tem mais ou menos uns 5 anos de canal no YouTube, né? 2 anos e meio foi no outro canal, 2 anos e meio no Geração de Dividendos agora. E eu lembro que eu conheci Jesus Cristo nessa transição aí de um canal pro outro, tinha mais ou menos uns 6 meses que eu tinha um Geração de Dividendos. E do mesmo jeito que eu aprendi sobre investimentos, eu fiquei desesperado pra contar pra vocês, galera, presta atenção nisso aqui, o INSS não vai dar certo, vamos investir, porque senão você vai ser escravo, você não vai conseguir comprar nem seus remédios, você vai ser igual meu avô lá, coitado do meu avô, minha avó, tá aposentado pelo INSS, não consegue comprar nem os remédios, se não tivesse casa de morar, tava lascado. Acorda, né, você fica nesse desespero de tentar avisar as outras pessoas. Provavelmente isso também acontece quando você assiste um filme muito legal, você fala, pô, assiste esse filme aí, quando você come uma comida muito boa, pô, vamos comer essa comida aqui junto comigo. Você fica sempre desesperado pra poder contar pras outras pessoas e transbordar essa felicidade que você teve. Foi por isso que eu criei o canal no YouTube, né? Foi por isso que eu criei o canal no YouTube. Porque não cabia em mim a felicidade de eu ter descoberto como fugir da roda de ratos. E por isso que eu venho aqui conversar com vocês. E apesar desse vídeo ser um pouco diferente, acredito que ele consolida grande parte do conhecimento que eu tento passar pra vocês aí durante o ano. Porque uma coisa é eu te ensinar a calcular valuation, uma coisa é eu te ensinar a analisar empresas, como ler o relatório, como calcular valor intrínseco de empresa, como que a gente lê relatório e julga se o fundo imobiliário é bom, como que a gente investe em ETF, como que a gente cria uma... Você tem tudo isso no canal, né? Tudo isso você tem no canal, cara. Agora, se a gente pudesse tirar um vídeo no ano pra poder falar sobre os principais ensinamentos que vocês tiveram, porque eu aprendo muito com vocês no comentário também, que vocês tiveram e que eu tive pra trazer pra vocês, cara, isso seria muito engrandecedor, porque aí a gente foge só do mundo dos investimentos e aplica todo o conhecimento, que inclusive também no mundo dos investimentos, pra vida inteira. Então, eu anotei aqui, dessa vez não consegui pegar 6 ensinamentos, só consegui 5 ensinamentos, vai ser um na vida pessoal, 2 aqui na parte dos investimentos e 2 na vida espiritual, né? Essa parte espiritual que hoje é a principal parte. E aí, lendo os comentários, fiquei extremamente comovido, porque nessa transição aí, como eu tava contando pra vocês, que eu descobri Jesus Cristo, né? Conheci Jesus Cristo e tive uma experiência sobrenatural que não mais tem como negar, né? O ateu não tem mais como negar que Jesus existe depois da experiência sobrenatural. Eu falei assim, como que eu vou falar disso no canal? Como que eu vou falar disso no canal? Porque eu tô desesperado pra contar pras pessoas que Jesus existe. Porque eu tava perdido e Jesus me encontrou. As pessoas também precisam descobrir isso. Eu tenho que ser um mensageiro disso também. Não só falar de investimento, não só falar que café é bom demais, não só falar que churrasco é a melhor comida que tem, não só falar que Naruto é o melhor anime, eu também tenho que falar quem que é o rei dos reis, o herói dos heróis, o seu salvador, que é Jesus Cristo. Eu sempre quero falar das coisas que me causam felicidade. E Jesus Cristo era uma dessas. Só que você já parou pra pensar que não tem problema nenhum você falar de Naruto, não tem problema nenhum você falar de churrasco, não tem problema nenhum você falar de investimentos, mas quando você fala de Jesus Cristo, parece que, meu Deus do céu, agora entrou E olha que eu nem falo de religião. Jesus Cristo nunca instaurou uma religião. Eu só falo sobre Jesus. É só sobre Jesus. O cara mais bravo que já pisou nessa terra aqui, que todo mundo tinha que louvar ele, mas enfim, né? E realmente me comovo aqui com os comentários, porque o que pra mim parecia impossível falar num canal de investimentos, o que mais vocês comentam é sobre isso, né? Que louvado seja Deus e que vocês sejam extremamente abençoados. Todas as pessoas que clicarem aqui pra assistir um vídeo, nem que seja 30 minutos, nem que seja 30 segundos, que vocês sejam imensamente abençoados pelo nosso querido Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não se encontrou com ele, eu oro e peço a Deus que ele te visite. Depende de você, né? Mais de você do que dele. Você tem que querer. Jesus Cristo não arromba a porta, não. Ele bate, pede pra entrar. Então vou deixar as partes espirituais pro final, porque eu sei que vai ter muito mimizento que fala, ah, mas isso aqui esse canal aqui é de investimento, falando de Jesus aí, já sei. Sempre tem, né?
Eu falo pra vocês, canal é mais sobre Jesus do que sobre investimento. Eu só uso os investimentos pra poder falar de Jesus, beleza? Se não quiser, pode vazar mesmo. Então, primeiro vamos pra esse ensinamento pessoal aqui, da minha vida pessoal, que eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí eu sempre tenho que trazer 3 comentários dos ensinamentos, né? Isso é uma política desse vídeo. No ano que vem eu vou trazer 3, 4 ou 5 comentários também. Sempre vou trazer pelo menos 3 comentários. Nesse foi difícil encontrar um comentário que não falasse de Jesus, cara. Graças a Deus. Que loucura, que doideira. Então eu vou ler aqui alguns, tá? O Fernando Piscinato escreveu. Eu tirei os prints aqui pra deixar no meu WhatsApp pra ficar mais fácil de eu ler, tá? Mas você consegue ver aí que foi há 11 meses. O ensinamento foi uma frase que você falou. Eu só reproduzi, né? Na nossa vida, nós podemos nos arrepender de muita coisa, mas nunca iremos nos arrepender de ter aceito e entregue nossa vida ao Senhor. Isso é verdade. O Maicon falou também, ó. Conheci seu canal em dezembro e gostei muito. Meu maior ensinamento no ano de 2024 foi Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse pequeno versículo me ensinou muito. Precisamos buscar cada vez mais ele e esquecer do que ele pode nos dar. Buscar por amor de fato, sem querer algo em troca. Querer ver Deus a cada detalhe, em cada gráfico, na rua, nos carros, na janela, nos ventos, porque em todo momento o Senhor está tentando falar com a gente. E isso é verdade, viu? Isso foi uma das coisas pessoais que eu compartilhei no vídeo anterior. O vídeo anterior ficou bem sentimental. Talvez deixe eu tentar fazer menos sentimental um pouco, né? Porque até eu quase chorei no vídeo anterior. Vamos ver se esse aqui eu aguento. E aí, a Lilian, usada por Deus, só escreveu isso aqui, ó. Na hora que eu tava rodando os comentários e parei e vi esse comentário aqui, eu falei, pô, esse aqui vai fazer sentido na vida de alguém. Quem tem ouvidos, ouça. E bora lá, uma coisa que eu aprendi pra caramba, e isso Deus tá me ensinando desde 2023, né? Eu contei pra vocês que de 2023, finalzinho de 2023, eu fechei uma sociedade com uma pessoa, passei 2024 sofrendo pra caramba, e aprendi que realmente a gente não deve se associar com os dissidentes, aquelas pessoas que não seguem os mesmos princípios que você. E eu, achando que era brabo, o fodão, o cara, pensava assim, não, eu posso me unir com qualquer tipo de pessoa, porque eu não serei corrompido, e pelo contrário, eu vou resplandecer tanta luz de Jesus pra esse cara, pra essa moça, qualquer um que for o seu sócio, que não vai ter outra opção ele a não ser acreditar também. Isso é um tremendo engano. Não pense assim. Isso foi um grande ensinamento que eu tive em 2024. Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Às vezes o Espírito Santo pode até te usar para poder convencer as pessoas, mas existe um princípio bíblico para você não se unir aos dissidentes, porque a calamidade chegará até eles, e se você estiver junto, já sabe, né? Foi isso que eu aprendi no ano passado. Então, perdi muito dinheiro numa sociedade. Inclusive, tive oportunidades no final do ano passado de fazer sociedades assim que me trariam muita grana, de verdade, muita grana. Eu não tô falando isso aqui só pra impressionar, não. Era muita grana mesmo, mais do que o que eu ganho hoje. Mas Deus tocou no meu coração e falou, pô, vai fechar de novo, cara? Não é possível. E por conta de princípios, eu não prossegui com essa parceria aí que ia dar muito dinheiro. Porque não é mais sobre o dinheiro, tá? E se você faz as coisas na sua vida só pelo dinheiro, você vai se lascar muitas vezes. E agora, em 2025, continuando esse aprendizado, né? Agora, em 2025, eu tava vendo todas as pessoas do mesmo nicho que eu prosseguirem e avançarem, abrindo novas empresas, crescendo pra caramba. E eu sempre ficava olhando pra essas pessoas e falava assim, pô, Deus, eu poderia estar maior, hein? Eu poderia estar bem maior se eu tivesse fechado aquela parceria. Eu poderia estar bem maior se eu não tivesse esperando um sinal do Senhor. E olha só o quão arrogante a gente é, né? Olha só o quão arrogante a gente é. Mas graças a Deus, a minha esposa é uma enviada de Deus mesmo pra me ajudar, né? Uma auxiliadora, literalmente. E orando juntos, porque a gente já tinha chegado numa conclusão de que a gente só ia tomar grandes decisões na nossa vida se Deus enviasse sinais, e sinais claros, porque eu sempre falo, Deus, eu sou burro, eu preciso de um sinal claro, o negócio tem que ser claro, não posso ter dúvida. E Deus tava meio em silêncio nessa área da minha vida, gritando em outras partes, absurdo, mas nessa parte da minha vida ele tava em silêncio. E doeu muito nesse meu coração humano ter que ficar quieto, parado. Mas fiquei. Deus honra quem obedece. Então só tô contando essa história toda pra te falar essa coisa que me foi confirmada, né, em 2025, porque eu já sabia disso, mas foi confirmado em 2025 agora, que Deus honra os obedientes. E eu até anotei aqui, ó, Deus coloca as pessoas certas na hora certa na sua vida. Não seja ansioso, porque o seu coração e sua mente, e a Bíblia diz isso, né? A paz que supera todo
todo entendimento, só provirá de coisas que vêm de Deus. Só provirá de coisas que vêm de Deus. De nada adianta você ser multimilionário, meu amigo. De nada adianta você ter uma grande relevância. De nada adianta você ser o mais conhecido aí ao redor de sua cidade. De nada adianta isso, de nada adianta. Mas se Deus não está contigo, meu amigo, eu sinto muito te dizer, mas por mais que você conquiste todo o sucesso desse planeta Terra, a sua vida será vazia na Terra e te custará a eternidade. O custo-benefício é muito pouco. Não compensa, não. Siga naquilo que Deus te entrega como propósito. E este ano, poderia ter sido ano que vem, Deus poderia ter me feito esperar 5 anos, 10 anos, mas Deus é muito bondoso, né, com quem ama Ele. E Ele me entregou uma pessoa, me apresentou uma pessoa, assim, de maneira mais improvável, é engraçado demais, ai, muito louco, que tem os mesmos princípios que eu e que aparentemente tem o mesmo propósito que eu. E se isso realmente for verdade, ainda vou me reunir outras vezes com essa pessoa, provavelmente será meu sócio aí de uma grande empresa que vai surgir em 2026. E vocês vão ficar sabendo dela, hein? Vocês vão ficar sabendo dela. Porque, sendo bem sincero, do fundo do meu coração, eu sinto que o meu propósito é ensinar vocês a investir. E quando vocês menos estiverem preparados, eu solto um aqui de Jesus, porque é o que realmente importa, né? Isso é muito notório. Deus quer te usar na profissão que você estiver para falar dele. É isso. A nossa missão nessa terra é isso. É anunciar o evangelho. É só isso. Independente se você é médico, se você é pintor, se você trabalha na casa de construção, se você, sei lá, motorista, se você é youtuber, se você faz o que você quiser da sua vida aí, independente do que você faça, Deus vai te dar um dom pra você fazer uma coisa muito bem e você vai usar essa profissão para poder pregar Jesus em qualquer momento. Ah, caixa do supermercado, Léo? É, caixa do supermercado. Fala de Jesus toda vez que você for passar uma compra lá da galera. Você que vai no caixa do supermercado, fala de Jesus pro caixa do supermercado lá também. Mas para resumir esse primeiro grande ensinamento que eu tive em 2025, é que nós somos ansiosos. Nós temos nossos desejos, nós temos os nossos sonhos, mas os planos do Senhor são muito maiores do que aqueles que a gente mesmo consegue traçar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você não for ansioso, mas sim obediente, pode ser que demore e seu sonho nunca se complete, mas você vai seguir na vontade de Deus. E meu amigo, se você é obediente com Deus, ele te honra de uma forma sobrenatural, que não tem nem como você explicar. Como que o Leozinho saiu do que era para poder chegar não sei. Não tem como explicar. A única explicação é Deus. Como que o Leozinho, que não sabia nem falar direito em público, gaguejava, puxa o R pra caramba, o R falha de vez em quando, vocês veem aí, o pessoal das lives sabe mais isso, né? Que às vezes os R's falham. Tá vendo? Como é que esse Leozinho tem 600 mil seguidores no YouTube, cara? É Deus, a explicação é Deus, não tem jeito não. Não é mérito meu, né? É óbvio que eu vou dar o meu máximo. Eu sempre digo pra vocês, 320% você vai conseguir aqui nesse canal. É 100% meu, 220% de Deus. Mas o 100% do Léo não seria suficiente pra gerar tudo isso de movimentação, trazer pessoas como vocês aí, que deixem esses comentários que me fazem chorar. É absurdo, cara. É absurdo. Não sou eu, né? Então não seja ansioso. Siga na vontade de Deus. Seja obediente. Você que tá pra tomar uma grande decisão, você que não sabe se muda de cidade, se muda de carreira, tá querendo ter um filho, casamento, qualquer decisão que seja grande influenciador. Hoje em dia eu oro até pela vaga do estacionamento. Eu já vou fazendo a rotatória pedindo uma vaga de estacionamento. Onde é que Deus quer que eu estacione? Loucura. Mas principalmente nas grandes decisões que vão mudar o trilho da sua vida. Ore, peça a Deus discernimento, peça a Deus sinais de verdade. Você pode pedir sinais pra Deus. Gideão pediu, um monte de gente na Bíblia pediu. Você também pode pedir. E se ele te der um sinal pra você não fazer, seja obediente. Vai abrir a melhor porta pra você. Pode não ser a que você quer, mas que vai abrir a porta que Deus quer pra você, que é muito melhor. Pode ficar tranquilo que vai acontecer, viu? Vamos então agora pros ensinamentos que provavelmente você clicou nesse vídeo pra isso, né? São os maiores ensinamentos que eu tive no mundo dos investimentos. Quando eu abro a minha carteira e aí você vê aqui a carteira da Deus INSS, você acompanha comigo, a carteira do Rumo ao 100K de renda passiva, você acompanha comigo também. Quais foram os maiores aprendizados? Isso aqui provavelmente você aprendeu junto comigo, tá? Se não aprendeu junto comigo, vai entender e vai lembrar disso aqui agora. Eu anotei, ó, coragem para manter os aportes, mesmo quando o papel não caminha. Isso aqui é uma coisa muito característica no Brasil e você vai lidar com isso várias e várias vezes, várias e várias vezes. Quem lembra de quando a Vale chegou a R$ 55? Vocês lembram? E eu gravei vídeo sobre Vale, é só você voltar no canal. É só você voltar no canal. Nessa última Black Friday que teve agora, eu comprei curso de investimento pra caramba. Até os que eu já tinha, eu comprei de novo pra poder ver se tinha alguma atualização. É o mesmo curso, você paga R$ 5.000 na Black Friday, R$ 3.000 na Black Friday, pra você ter, de verdade, isso aqui é absurdo. Pra você ter o que eu te entrego de graça no YouTube.
É palhaçada isso aqui. Os custos de R$ 5.000 não é um módulo da mentoria geração de dividendos. É palhaçada isso aí. Mas infelizmente é o que a gente tem hoje no mercado. Se você assistir os últimos 30 vídeos do canal, você vai ganhar mais ou menos uns R$ 3.000, R$ 4.000. Tranquilo, tranquilo. Com os ensinamentos que eu vou te entregar lá. E aí, durante o decorrer deste ano, eu falei pra vocês, pô, vale a R$ 55. Vamos calcular o valor intrínseco? Vamos calcular o valor intrínseco? Vamos fazer as projeções? O que mudou da Vale dos R$ 55 para essa Vale dos 72? O que mudou da Itaúsa que, inclusive, você viu eu comprando várias e várias vezes a R$ 9 para essa Itaúsa de 11,68? O que mudou da Sapre, que eu falei várias e várias vezes a R$ 5 para a Sapre de 7,79? Você tá vendo que essas valorizações, elas aconteceram em poucos meses? Foi nos últimos 2 meses. Lembra quando eu mostrei para vocês essa empresa aqui, a Unifique? A gente analisou, a gente estudou ela, a gente calculou o valor intrínseco. Pô, 3,60 tá barato, não tá normal, não tá normal. E aí, a gente comprou um pouquinho. O que mudou da FIC de 3,60 para a FIC de R$ 5? E aí, olha que impressionante o que eu vou te falar agora. Praticamente nada mudou. Os fundamentos são os mesmos. Mesma coisa. Nem os resultados melhoraram tanto assim. E aí eu quero deixar aqui um grande ensinamento para você, porque eu trabalho isso ainda em mim, tá? Eu ainda trabalho isso em mim. Todo investidor vai trabalhar a vida inteira isso no coração dele. Você tem que ter coragem para continuar mantendo os seus aportes em mercados ineficientes. O Brasil, ele é um mercado meio ineficiente. E a maior vantagem tende a se tornar a maior desvantagem. Qual que é a maior vantagem de você investir em países teoricamente ineficientes? Não vamos usar a terminologia ineficiente, que tem gente que discorda disso. Mas vamos usar assim, ó, menos eficiente do que mercados como os Estados Unidos. Qual que é a maior vantagem? É que você pode comprar empresas descontadas, ativos descontados, fundos imobiliários descontados. Então, essa é a principal vantagem. Qual que é a principal desvantagem? É que fica descontado por muito tempo. E aí você tá comprando um negócio descontado e você pensa que você errou. Nossa, eu comprei Vale a 55. Pensei que tava barato. Caiu pra 49. Meu Deus, eu errei. 55, então não tava barato. Tava barato, tava. Só que o mercado é menos eficiente. Demora mais pra precificar. E muita gente entende isso como uma desvantagem. Mas se você tem bom senso, investidor de longo prazo, o seu psicológico já tá tratado para um investimento aqui no Brasil, você pensa, pô, é mais horizonte de oportunidade para eu acumular mais cota. E aí, se você não tem coragem de acumular mais cotas, se você não tem coragem de continuar aportando, você vai perder essas variações, né? Você vai perder essas variações. Então, quem teve coragem de continuar aportando? Quem teve coragem de continuar comprando Vale para ter essas valorizações? Em Vale, não é uma empresa qualquer, é Vale. A mesma coisa, e aí eu quero até ver quais vão ser as reações de vocês, tá? A mesma coisa aconteceu com o BB Seguridade durante um bom período de tempo a R$ 33, com o Petro, com o Klabin. Klabin é um dos papéis mais amassados no momento. Você conseguiria comprar, e aí eu quero que você faça essa reflexão, tá? Você conseguiria comprar o mesmo papel, o mesmo ativo, durante 5 anos, se ele só andasse de lado, durante 5 anos, ele só tá, custa R$ 10, se calcula o valor intrínseco, ele teoricamente era pra custar 30, tá lá descontadaço. Os fundamentos ok, tudo certo. R$ 10, aí você compra R$ 10 porque tá barato, você pensa, pô, vai valorizar, né? Tá barato, R$ 10. Passa um ano, tá R$ 10,50, caminhou de lado. Aí você fala assim, poxa, não vou comprar mais não, então, né? Porque será que eu comprei errado? Ou você vai ser o cara que fala, não, vou comprar mais, né? Mais uma chance que eu tenho de comprar barato. Aí você acumula mais um pouquinho, você acumula mais um pouquinho. Quanto tempo você conseguiria fazer isso? Quanto tempo você conseguiria realmente acumular um papel barato? Porque quando explodir, vai explodir em 1, 2 meses. E aí você não vai ter tempo de comprar. Então, grande ensinamento, mantenha os aportes mesmo quando o papel não caminha. Se você tem conhecimento. Para isso, você precisa ter conhecimento. Para isso, você precisa aprender a fazer cálculo de valuation, determinar o preço de uma empresa real, o quanto que teoricamente você consegue pagar, qual que é a margem. Ah, Léo, mas eu não sei fazer isso. Pois é, por isso que o canal existe, né? A única maneira de eu conseguir te ensinar, ou é você entrando num dos cursos que eu tenho, para poder eu te ensinar isso ontem. A gente fez uma live de 3 horas ontem. 3 horas. Ou você entra no curso, ou você aprende aqui gratuito no YouTube. E olha que aqui é o YouTube que mais te ensina gratuito. Não sou eu que diz isso. A única coisa que você precisa fazer é sentar a bunda na cadeira e estudar. Agora, se você quer ter rentabilidade igual... É engraçado demais. A galera quer ter rentabilidade igual a do Warren Buffett, igual a do Peter Lynch, igual a do Howard Marks, igual a do Juca Abdala, igual a do Lírio, igual a dos grandes investidores, mas sem estudar nada. Não quer nem ler o relatório da empresa. Aí, meu amigo, aí, capitão, você tá vivendo de ilusão, né? Sinto muito. Você quer ser shapeado, mas você não quer pisar na academia. Você quer uma coisinha pra poder resolver isso aí, né? Você quer emagrecer, mas você não quer pisar no chão pra fazer uma caminhada nem fazer dieta. Só no monjarinho, não é verdade? Aí tá vivendo de ilusão, né? Tá vivendo de ilusão. Enquanto você buscar atalhos, você vai viver uma ilusão. Quer investir bem, tem que estudar. Tem que estudar. E aí, este ensinamento caminha com um segundo ensinamento da carteira que eu tive. Olha só, abre aspas. Não se assuste com o barulho do vizinho. Não se assuste com o barulho do vizinho. O que você quer dizer com isso, Léo? Você vai fazer seus investimentos visando o longo prazo e algumas pessoas vão ter rendimentos no curto prazo. E aí você vai ficar
ficar assim, nossa, aquele cara ali teve uma rentabilidade de 20%, enquanto a minha tá de 10%. Nossa, aquele outro ali que investe só em altcoins teve uma valorização de 100%, enquanto eu tive só de 5%. Nossa, aquele outro ali que tá investindo só em fundos imobiliários, pô, as minhas ações caíram. Quem investe em fundo imobiliário teve mais rentabilidade do que eu agora. E olha lá, tá com 15% de yield. Nossa, eu tenho que vender minhas ações, eu tenho que investir só em altcoin. E aí você fica pulando de galho em galho, querendo alcançar a rentabilidade do vizinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, leva pro seu coração. O cemitério tá cheio de mortos. A única coisa que vai fazer barulho é um entre tantos que deram errado. Você vai ver lá o cara da altcoin ganhou 100%, ele é 1% das pessoas que investem em altcoin. Aí você vai achar que você vai replicar ele? Não, meu queridinho, você vai se lascar se você for só pra altcoin. Aí você olha lá o cara só dos fundos imobiliários. Só dos fundos imobiliários. Pode ser uma janela de curto prazo, que realmente tá boa para fundos imobiliários. Quem comprou lá em novembro, dezembro, que inclusive foi um dos ensinamentos lá de 2024, você ter coragem de desbalancear a sua carteira. Quem comprou lá realmente tá tendo bons resultados. Talvez até melhores do que de algumas ações, se você não sabe investir em ações. Mas o papel e o objetivo dos fundos imobiliários é totalmente outro. Não tem como você atrelar isso à sua carteira só por causa do yield. Você tá investindo numa ação que ainda não caminhou e um outro cara investiu na ação que já caminhou. Aí você fala, pô, eu podia ter investido em Itaú ou Itaúsa. Tô aqui investindo em outra empresa que ainda não caminhou. A margem de desconto da empresa que você tá investindo era até maior. Aí você vai e vende a que você tava investindo e compra lá a outra que já valorizou agora. Você tá se estressando e você tá se preocupando com o barulho do vizinho. Ou você tem uma estratégia, ou você vai ficar pulando de galho em galho. E por isso que o Kraken é tão forte. Por isso que os alunos são tão seguros quando eles usam o Kraken. Por isso que vocês conhecem o Kraken também. Inclusive vai ter um vídeo de organização dos resultados da carteira do Adeus INSS, que a gente usa o Kraken investindo só R$250. Vocês vão ver. Eu pedi aqui para um dos moderadores pegar minha carteira e planilhar tudo. E olha só o que ele disse, né? E olha só o que ele disse. A gente bateu os dois principais benchmarks e a carteira tá gerando o que é para gerar. Gerou segurança, gerou rendimento, gerou rentabilidade e bateu os benchmarks mais difíceis. Ou seja, você não tem que ficar se preocupando, presta atenção nisso, tá? Você não tem que ficar se preocupando se o menininho X teve 30% de rentabilidade no ano. E se no menininho Y teve 50% de rentabilidade no ano, se a sua foi só 20. E olha que 20 é muito, hein? Se a sua foi só 12. Você tem que olhar se você vai conseguir manter os 12 no longo prazo. Porque o menininho dos 30%, ele não vai conseguir manter os 30% pro resto da vida. O menininho lá dos 50%, pô, foi um tiro que deu certo. Mas pode ser que ano que vem ele perca 30 e você vai continuar nos 12. Vai continuar nos 12. Se você consegue montar uma estratégia que vai te aposentar, não saia dela, cara. Não saia dela. Não se assuste com o barulho do vizinho. Não se assuste. Eu digo isso porque agora em 2025 a minha carteira virou alvo de muita análise, de muitas pessoas fazendo análise da carteira, né? Ah, porque... É engraçado. Ah, porque o Léo, lá no início do ano, né? Eu tinha aproveitado dos fundos imobiliários em novembro e dezembro. Ah, porque o Léo tem muito fundo imobiliário. Não faz sentido. Ele tem só 28 anos. Não faz sentido nenhum ele ter só fundo imobiliário. Tem que ter ação. Ó, olha aqui pra você ver, não sei o quê. Aí passa 3 meses, fundo imobiliário explode. A gente ganhou 20%, 10% de valorização só nos fundos imobiliários. Aí sumiu aquelas pessoas que falam, ah não, porque o Léo, olha só, a carteira do Léo aqui de ações não bate um ETF, o SP500, é melhor só investir em SP500. Outro vizinho fazendo barulho, né? Outro vizinho fazendo barulho. Não sabe nem qual que é a estratégia da carteira. Aí passa 2, 3 meses, as ações explodem, cadê o amiguinho do SP500 agora? Então tome cuidado com o barulho dos vizinhos, tá? Tome cuidado com o barulho dos vizinhos, porque normalmente eles vão te encher o saco e na verdade eles não sabem nem o que estão fazendo. Se você tem sua estratégia montada, siga a sua estratégia. Você só tem que consolidar a estratégia. Se a estratégia for uma bosta, você vai ir mal mesmo. Mas se a sua estratégia é comprovada, confie nela. Vai ter momentos em que outras estratégias, por piores que sejam, vão estar rendendo mais do que a sua, pela janela analisada. Mas no consolidado, a sua vai gerar mais rentabilidade, vai gerar mais segurança e vai gerar rendimento ainda, porque nós estamos aqui para aposentar. Eu não estou aqui para ostentar uma valorização de 300.000%. Não, eu estou aqui para me aposentar. Pode ser 10% de rentabilidade. Se eu me aposentar, conseguir repassar a inflação, conseguir ir no mercado comprar meu churrasquinho, comprar o que eu quero comer lá. Se você consegue montar uma carteira, hoje se você ganha 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais, se você consegue montar uma carteira que te paga 10 mil, 15 mil que seja, que repassa a inflação pra você ter esse poder de compra de 15 mil pro resto da sua vida, pô, é isso que você tem que focar. O que adianta você ter 300 mil de rentabilidade, você não vai conseguir nem vender os ativos? O que adianta? Não se assuste com o barulho dos vizinhos, beleza? Esse foi um grande ensinamento que eu tive. Talvez o principal dentro desse mundo de investimentos, que todo mundo vai querer dar uma opinião na sua carteira, não é na deles. Todo mundo vai querer dar uma opinião na sua carteira. E agora, só pros de verdade que ficaram, vou deixar os meus 2 principais ensinamentos espirituais que tive, hein? Que me deixou refletindo e assim, dá até nó na garganta, nó na garganta.
Pra quem ainda não sabe, minha esposa tá grávida. Inclusive, peço que vocês orem por nós aí, pra que ela tenha um parto tranquilo. A gente tá querendo parto normal, porque a gente quer ter 7 filhos, né? As pessoas amar faz 20 filhos no mundo, nós que somos do bem, nós temos que fazer também pra ver se dá uma rebalanceada, senão daqui a pouco vai ter só gente ruim no mundo, né? Vamos tentar dar uma rebalanceada. Você que é de gente boa, tem que fazer no mínimo uns 7 filhos, 10 filhos, mais ou menos, isso aí. Então, como nós queremos ter muitos filhos, a gente vai tentar o máximo de parto normal possível. Já peço pra você que você ore aí pela minha princesa, pra que ela tenha um parto tranquilo, sem dor. Parece impossível, né? Mas oração, pra Deus tudo é possível. E aí a gente tava voltando de Porto Alegre pra Portela, aqui é onde eu moro, pra poder fazer a live. Inclusive, de noite eu teria uma live. E a gente sofreu um acidente. Por algum motivo, a pista tava parada e eu freiei o carro. E aí o carro de trás veio e bateu em mim. Não conseguiu frear e bateu em mim. E aí na hora foi um estouro. Vou até deixar o print aí do meu carro, que é esse Sentra aí, tá? Todo amassado a bundinha dele. E o carro que bateu atrás de mim. Olha o estrago disso aqui, cara. Inclusive deu PT nos dois carros. No carro de trás era meio óbvio, né? Quase o motor caiu no chão. Mas no carro da frente, que era o meu, não era pra ter dado PT não. Pensei que ia ser tranquilo, né? E aí quando deu a pancada, que nós fomos jogados inclusive pro carro da frente. Batemos no carro da frente, né? Só com impacto. Na hora, assim, veio um tanto de coisa na minha cabeça. Desci rapidão do carro, fui ver o que tinha acontecido. O carro de trás tava até saindo fumaça. Fui lá, socorri o caboclo. Mas era só os airbags mesmo da fumaça. Eu nunca tinha passado por um acidente na vida, né? E depois que eu consegui encostar o carro no acostamento assim, eu fiquei muito reflexivo. Porque em nenhum momento eu consegui reclamar. Em nenhum momento eu consegui reclamar. Minha vida é tão boa, mas tão boa. E olhando pra trás, até quando eu precisava carregar minhas compras na cabeça pra levar pra casa, na sacolinha, porque lá em Macapá, onde eu morava, eu tinha que fazer as compras a pé, né? Porque não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, não tinha dinheiro pra ir de ônibus também. Eu ia a pé e voltava com a sacola na mão. Aí quando pesava, eu colocava a sacola na cabeça, né? E mesmo nessa época, eu lembro que eu e minha princesa, e até meu irmão uma vez foi junto comigo, me visitando lá, a gente viveu sempre tão feliz, que hoje olhando pra trás eu penso assim, pô, realmente eu sofri naquela época, mas lá naquela época, quando eu tava sofrendo, era tudo tranquilo pra mim, era tudo tranquilo. É uma coisa necessária da vida, né? Era uma coisa necessária da vida. Nunca reclamei. A única coisa que eu reclamei na minha vida foi quando eu me adoeci. E aí eu fiquei puto na época eu nem acreditava em Deus direito, né? Mas se existisse naquela época lá, foi a parte que eu fiquei mais ateu possível. Fiquei puto da vida. E com esse acontecimento esse ano, principalmente com a minha esposa grávida do lado, né? Na hora eu pensei tanta coisa, eu como médico, pô, pensei tanta coisa. E aí lá no acostamento comecei a refletir. Por sorte, meu irmão tava viajando comigo. A Ingrid, tudo bem, tá tudo certo. Não machucamos nada. Eu só arranhei o braço assim, não deu nada. O cara de trás também nada. Realmente ali foi coisa de louco mesmo. Ninguém arranhou nada. E eu coloquei a Ingrid no carro do meu irmão pra ir pra um posto lá, pra ele tomar café da manhã. Era 7 horas da manhã quando isso aconteceu. E eu fiquei lá esperando o guincho pra tirar o carro da rua, né? E aí, nesse tempo, eu fiquei refletindo muito, assim. E aí, eu quero que você faça essa reflexão, tá? Do fundo do seu coração. Usa pra você fazer essa reflexão antes do ano virar. Principalmente você que se diz cristão. Principalmente você que diz acreditar no Deus que tudo pode. No Deus Todo-Poderoso. E aí, eu lá, muito grato por não ter acontecido nada, né? Os bens materiais deu problema e tal, mas isso a gente consegue reverter. Mas eu fiquei imaginando, imagina se eu tivesse que sair daqui e ir pro hospital com a Ingrid, a Sara lá que tá nascendo, tivesse tido alguma coisa. Descolamento de placenta pode acontecer muito nesses acidentes, né? E pensando e tal. Eu falei assim, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Na hora, assim, veio no meu coração assim, ó, veio na minha mente. Será que você seria macho mesmo de agradecer em qualquer cenário? Se você tivesse perdido o bebê, você teria coragem de agradecer? Se a Ingrid tivesse falecido, você ter... Pesado isso aqui, cara. Pesado. Se tivesse falecido alguém lá, você teria coragem de agradecer? O maior medo que eu tenho é eu perder o movimento das mãos. Esse é o meu maior medo na vida. Sempre oro pra não perder os movimentos da mão. Na época que eu me formei em medicina, eu ia fazer neurocirurgia, porque eu sou muito preciso nas mãos, então não tremo nada. O meu maior medo é perder o movimento das mãos. E na hora veio assim na minha cabeça, será que você agradeceria mesmo se você ficasse paraplégico? Reflita sobre isso aí. Pesado, é pesado. Mas eu precisei falar pra vocês que isso foi um ensinamento muito grande que eu tive na vida. E na hora assim, assim, sabe quando você chora sem escorrer lágrima? Será que você é macho mesmo, ou moço de verdade, né? Aquela mulher assim que fala que é segundo o coração de Deus, pra agradecer Deus em qualquer cenário? Será que você confia de verdade que os planos de Deus são melhores do que o seu de verdade? Ou você só agradece porque tá tudo bem? E aí eu quero que você reflita, se você ainda não leu, leia a história de Jó na Bíblia. Aquele cara lá, ele questionou Deus, mas ele foi grato o tempo todo, ele foi fiel. Mesmo perdendo filhos, esposa, todos os seus bens materiais, perdendo a sua saúde, porque isso aqui mexe com a gente, né? Acho que o que mais mexe com a gente é a nossa saúde. E a saúde de
quem a gente ama. Será que você agradeceria mesmo? Que a gente inicie esse 2026 muito grato pelo que a gente tem? Não sei o que você tem na sua vida, quais são os seus desejos, mas você inicie esse 2026 grato pelo que você já tem. E sim, tenha a ambição de alcançar mais, cara. Tenha a ambição de dominar o mundo. Tenha ambição. Você tem que ser foda mesmo. Você, mulher, também tem que ser foda mesmo. Vocês têm que conquistar o mundo. Imagina o chefão do mundo falando: Jesus Cristo que me colocou aqui. Imagina isso. Então, o que me deixou muito reflexivo, espiritualmente falando, é sobre essa parte da gratidão pelo que a gente já tem, né? E eu percebi que eu fiz essa reflexão por causa da Sara. Fiz essa reflexão por causa da minha filha que vai vir ao mundo, né? O quão grande é o amor de um pai com um filho, uma mãe com um filho. Vocês aí que são papais, eu quero que vocês deixem nos comentários aí. O quão grande é o seu amor pelos seus filhos? Quão grande é o seu amor pelo seu cônjuge que você encontrou? Porque a única pessoa que te ama pelo que você é, são apenas dois. É Deus, que te ama pelo que você é, e seu cônjuge. São só essas duas pessoas que te amam pelo que você é. As outras pessoas, seu filho, te ama porque você é pai dele. Sua mãe te ama porque você é filho dela. Quem tá ao seu redor, se não for amigo de verdade mesmo, assim, de verdade mesmo, te ama pelo que você pode oferecer. E é normal. É raro as pessoas que te amam pelo que você é de verdade, né? E aí eu fiquei refletindo sobre o amor verdadeiro de um pai, cara. Porque a Sara nem nasceu ainda, eu já amo ela tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. E olha que eu nem queria ter filho, hein? Eu lembro que quando eu era jovem eu era ateu e não queria ter filho, né? Normalmente é comum isso acontecer, né? Porque normalmente a maior causa de ateísmo é pela maldade do mundo. E aí você não quer colocar seu filho num mundo que é mal, né? Então normalmente os ateus não querem ter filho mesmo. E aí eu li um livro, eu quero até deixar ele de recomendação pra você, tá? É esse livro aqui, ó. E aí, prova que não me deixa mentir, são esse tanto de livros que eu comprei, do mesmo livro, né? Chama A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Eu li, tenho conhecimento médico, né? Então, realmente, os testes que ele fez aqui realmente são verdadeiros. O cara é realmente um cirurgião, não foi um cara tentando fingir que era cirurgião, não. O cara é realmente cirurgião, ele fez todos os testes necessários para poder analisar a crucificação de Cristo segundo um cirurgião. E esse livro aqui, lendo ele, eu pude sentir um pouquinho na pele o sofrimento que Jesus Cristo teve de verdade. Porque o que a gente vê em filmes, o que a gente normalmente escuta, o que a gente lê até na Bíblia, você não consegue entender bem direitinho como que Jesus Cristo sofreu, não. Esse livro aqui vai te fazer entender bem direitinho o que Jesus Cristo passou para te salvar. E aí é o que eu fiquei refletindo pra caramba, né? O amor verdadeiro de um pai. Deus deu o seu único filho, vou até ler na Bíblia isso aqui, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu te pergunto, pra quem for de verdade mesmo e for ler o livro, né? Talvez isso aqui seja só pra você que vai ler o livro, ou pra você aí que é bem íntimo mesmo de Jesus. Eu comprei muitos assim justamente pra me presentear pessoas ao meu redor. Você que ama seu filho, você aí que é papai e mamãe, você que ama seu filho, você entregaria sua filha ou seu filho pra morrer crucificado, pra salvar uma pessoa que você não conhece? Dá pra piorar. Você entregaria o seu filho, esse lado do evangelho não é tão atrativo, né? Mas é o evangelho real. O evangelho é sobre sofrimento, não é só sobre bênçãos, não. Você entregaria seu filho, sua filha, pra ser crucificado, pra salvar a vida de um assassino? Dá pra piorar. Você quer que eu pioro? Não vou piorar, não, tá? Não sei com quem que você tá assistindo esse vídeo, mas Deus deu a vida do seu único filho, e não era qualquer filho, né? Porque o seu filho não é todo-poderoso, seu filho não é o Deus que criou a terra, o seu filho não é quem vos criou. Imagina a humilhação que é um Deus ter que passar pela crucificação, porque o plano era passar pela crucificação, estalo de dedo, tava tudo acabado, né? Mas por amor a nós, ele morreu de forma bem humilhante mesmo, ultrajante, assim, um negócio bem feio mesmo, sofrido, pra poder nos salvar. E você tem vergonha de falar dele onde você trabalha. Por isso que, graças a Deus, eu orava muito pra isso, pra Deus me tirar a vergonha de falar dele. Eu já cria nele, mas eu tinha vergonha de falar dele. Mas o que o povo vai pensar se eu falar? Que se lasque o que o povo vai... E os mimizentos se lasque. Quer falar mal do canal? Fala. E eu vou falar de Jesus aqui. Pensei que não ia ser tão sentimental esse vídeo, mas parece que foi mais sentimental do que o passado, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui com os ensinamentos que você possa aplicar para sua vida. Porque apesar disso aqui não ter sido só sobre investimentos, foi sobre coisas mais importantes ainda do que investimentos. Eu desejo um próspero ano novo para você. Amanhã nós vamos tirar folga, né? Não vou gravar vídeo para amanhã, não. Amanhã eu vou ficar com a minha princesa. Você tem um próspero ano novo e eu te prometo, do fundo do meu coração, que 2026 eu vou te ensinar coisa demais da conta nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, não sei porquê, se inscreva. E dedique um tempinho de sua vida para poder aprender investimentos, que isso vai mudar a sua vida financeira. E você com a vida financeira melhor, você vai ter muito menos problemas, porque você não vai ser mais dependente do dinheiro. Hoje seu coração anseia por dinheiro. Quando você se torna independente dele, você tem mais tempo com Cristo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, investidores. Até ano que vem, né?